Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Bom é estarmos aqui louvando ao nome de Jesus mais uma vez. Me sinto nesse momento muito feliz por mais uma vez estar aqui adorando ao nome de Jesus juntamente com a igreja. Sinto-me muito feliz nesse momento por ver cada um dos irmãos presentes aqui. Para mim sempre é uma imensa alegria quando eu chego na casa do Senhor. Esse é um dos motivos de nos reunirmos, é vermos uns aos outros. Adorar o nome do Senhor, nós adoramos em casa, nós adoramos na rua, nós adoramos no trabalho. Mas esse momento é um momento especial, porque é onde vemos cada um dos nossos irmãos e juntos louvamos o nome do Senhor. Então, a minha alegria fica completa quando eu vejo cada um dos meus irmãos. Amém, queridos? Em nome de Jesus, o Espírito Santo que está na minha e na tua vida, que nos permite ter este encontro. Queridos, vamos direto para o texto nessa noite. O texto já está aí no mural. O texto vai ser em 2 Coríntios, capítulo 15. Vamos estar lendo só o verso 17, só para pegarmos como um versículo-chave do texto da mensagem dessa noite. Então é um versículo bem conhecido aí que os irmãos conhecem de cor e salteado. Amém? Conhece ou não conhece? Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Vale a pena repetir. Vamos lá, toda a igreja? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Pode ler mais alto? Assim que. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém. Você pode glorificar o nome de Jesus? Amém. Tudo se fez novo nas nossas vidas. Glória seja dado o nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, o texto que nós lemos aí é um texto, é uma palavra do apóstolo Paulo, quando pela segunda vez escreve à igreja que se encontrava em Corinto. Paulo louva e dá graças a Deus pela pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que nos encoraja quando estamos com medo e preocupado. Jesus Cristo. Aquele que nos dá força quando nós estamos cansados. Aquele que nos alegra quando nós estamos tristes. Aquele que levanta quando nós caímos. Paulo dá graça àquele que, quando nos encontramos em meio às tribulações, quando nos encontramos em meio às perversidades, em meio às coisas difíceis dessa vida, ele dá graças ao Senhor Jesus, a Deus pela pessoa do Senhor Jesus, porque é Ele que vai confortando, é Ele que anima, é Ele que está do lado, é Ele que guia, é Ele que mostra o caminho. Jesus faz tudo nas nossas vidas. Jesus é quem abre os nossos olhos para ver a realidade da sua vontade, ou da vontade do Pai, que é a da vontade do Filho. Então Jesus é aquele que está presente nas nossas vidas, não só naqueles momentos maravilhosos, que você olha e todos estão perto de você, naqueles momentos maravilhosos, onde você facilmente demonstra sorriso no rosto, mas também naqueles momentos onde você nem consegue rir, nem consegue se alegrar, naquele momento que você olha e não vê ninguém perto de você, Jesus está perto de você. Jesus está do lado de você.
aquele que não te abandona, aquele que não te deixa, mesmo sem merecer. Nós nunca merecemos, mas mesmo sem merecer, quando nós fazemos algo digno dele se afastar, digno dele nos deixar só, ele não nos abandona, ele está sempre do nosso lado. Então você vai ver sempre nas mensagens de Paulo dando graças a Deus. A gente vê o privilégio, a alegria de Paulo quando fala de Jesus Cristo, porque ele olha para ele uma pessoa indigna da pessoa de Jesus Cristo. Você já olhou para você, já se viu indigno da presença de Jesus? Ou você olha para você e fala, não, eu mereço tudo que eu tenho, eu mereço a presença de Jesus. Nós não merecemos, queridos, mas Ele está conosco. Nós não somos dignos, mas Ele está presente. Então Ele é digno sim de receber louvor, honra, glória. Por isso devemos nos alegrar sempre no Senhor, e não deixar que nada nem ninguém possa tirar de nós essa alegria, a alegria da presença do Senhor Jesus Cristo. Então esse é Jesus, o Senhor, digno de receber toda a honra, glória e louvor, que Paulo menciona, que Paulo dá graças a Deus. Nessa carta, Paulo ele conforta a igreja, ele consola a igreja, exatamente porque na época os irmãos passavam por tribulações, passavam por dificuldades, por amor a Jesus Cristo. Essa é a segunda carta. Na primeira carta, Paulo traz uma advertência muito grande, porque a igreja estava toda embaraçosa, a igreja estava sem rumo, a igreja não sabia se cria em Jesus ou se cria nos apóstolos, a igreja não sabia se seguia o exemplo de Cristo ou se seguia exemplo dos homens, dos irmãos. Estava todos embaraçosos, estava uma bagunça na igreja, irmãos que começavam o culto e o culto era uma bagunça. Então Paulo escreve a primeira carta, uma carta de advertência, uma carta instruindo os irmãos. E aí, depois que Paulo leva essa carta, Paulo fica preocupado. Ixi, acho que eu peguei pesado com os irmãos. Será que os irmãos ainda estão bem? Será que os irmãos ainda estão firmes depois desses chicotes? Mas aí, quando ele manda Tito, levar a carta, ele fica com o coração apertado, ansioso para saber notícias de Corinto, para saber se os irmãos ainda estavam firmes ou se os irmãos haviam deixado. Mas para a alegria de Paulo e a felicidade dele, é que os irmãos, depois de ter ouvido a exortação, os irmãos se voltou para o Senhor. Os irmãos ficou firme, os irmãos reconheceram que eles estavam errados, reconheceu que eles não estavam seguindo muito bem, e depois desta exortação de Paulo, eles voltaram para o Senhor, reconheceram os seus pecados e se afirmaram. Isso foi uma alegria muito grande para Paulo. Aí ele escreve essa segunda carta agora com uma alma mais tranquila, com o coração mais leve, porque sabia que os irmãos estavam firmes, e sabia que os irmãos estavam lá mais crentes do que antes. Queridos, as exortações vindas da palavra de Deus para as nossas vidas não é para nos desanimar, não é para nos entristecer, não é para nos abater, mas é para nos fortalecer, é para nós voltar para o caminho, é para nós ficarmos firmes no Senhor. Mas Deus bem sabe a quem levar a sua palavra, e aqueles que são de Cristo permanecem com Cristo. Aqueles que são de Cristo não viram as costas para o Evangelho. Vai existir no meio da multidão, quando ouvir uma exortação vinda da parte de Deus, da sua palavra, vai existir no meio da multidão pessoas que vai torcer, sabe, o bico, e vai falar, não, nossa, que dureza, que coisa mais terrível, eu não quero mais saber disso, e sai. Esses não estavam em Cristo, e eles saem. Mas aqueles que estavam em Cristo falam a verdade: Senhor, me perdoa, eu estava errado, mas eu quero me reconciliar, eu quero estar perto de Ti, me perdoa, e volta para o caminho. Esses são os de Cristo. Você quer saber se você é de Cristo ou não? Você não vai ficar aí murmurando do Evangelho, murmurando contra Deus,
quando houve uma exortação da parte de Deus, mas você vai baixar a cabeça e falar: Senhor, me perdoa. Aquele que é de Deus e aquele que está no Espírito reconhece a necessidade de mudança. Aquele que está no Espírito e é guiado pelo Espírito reconhece quando erra e reconhece quando precisa consertar-se. Mas aquele que não está fala: não, ele está errado, a palavra não é assim, não é bem assim, e prefere viver de acordo com o seu próprio entendimento, onde existe muitos que distorcem e andam assim. Então Paulo, ele escreve para eles gratos a Deus e ao mesmo tempo consolando-os, porque haveria tribulações, e tinham tribulações. Aí Paulo, ele ensina a igreja para que eles aprendessem do Senhor. É meio que Paulo estava dizendo: gente, eu quero que vocês, passar para vocês aquilo que eu aprendi do Senhor. Eu aprendi algo do Senhor muito interessante, muito importante. De que quando eu estou nos meus momentos de aflições, quando eu estou nos meus momentos de angústia, de tribulações, o Senhor vem e me consola. Eu sinto o consolo dele em momentos de aflições, por isso eu não me entristeço, por isso em meio ao momento de aflições eu me alegro, eu estou sempre por cima das aflições, eu não permito que as aflições me abatam, eu não permito que as aflições me joguem por terra, eu estou sempre por cima, porque Jesus, ele traz o consolo sobre a minha vida. E algo o Senhor me ensinou, que quando Ele me consola, Ele faz isso para que eu faça da mesma forma que Ele fez comigo. O Senhor me consolou para que eu viesse consolá-los, para que eu viesse consolar a igreja. E aqui Paulo ensina algo. Aquilo que Deus faz nas nossas vidas não é para ficar só para nós, é para nós passarmos para o próximo, é para nós passarmos para os nossos entes queridos, para os nossos irmãos amados. Quando o Senhor nos sustenta e nos encontramos fortes, isso é para nós corrermos atrás daqueles que estão fracos e sustentá-los também pelo poder da palavra. Existem muitos que vão precisar de ajuda, e aqueles que irão ajudar é aqueles que Cristo manifestou a sua graça e a sua misericórdia. A misericórdia, a graça de Deus foi manifesta sobre nós, para que nós exerçamos essa graça, essa misericórdia. Existe muito que vive no tempo da graça, nós somos estes. Só que existe muito que acha que a graça que Ele deu por nós, para em nós. Mas quando Ele lança para nós, Ele quer fazer de nós um canal para que essa graça alcance outras pessoas, para que essa graça envolva outras pessoas. É por isso que os meus olhos têm que ser os olhos de Cristo. Eu devo olhar para o pecador e e fazer com que eles sintam também essa graça da parte de Cristo, para que a graça de Deus alcance eles também. Assim como a graça de Deus me alcançou, precisa alcançar aquele que está próximo de mim. Esta foi uma das lições que Paulo recebeu, porque Paulo ficou muito preocupado. E agora? Acho que eu fui duro, eu acho que fui muito rígido, a correção foi muito forte. Mas ele depois entendeu quando Tito trouxe a resposta. Não, Paulo, eles estão firmes, eles estão alegres, pelo contrário, eles estão gratos pelas exortações, eles estão gratos pela palavra. Paulo entendeu agora, então é isso. O ensinamento, a exortação de Deus é para nos tornar forte. Paulo entendeu que o trabalhar de Deus era diferente do trabalhar do mundo ou dos homens. A visão de Deus, a forma como Deus age, é diferente da forma como o mundo age. O mundo entende que quanto mais está bem, mais ele fica forte. Mas com Deus, quanto mais vem tribulação, mais nós ficamos fortes. Quanto mais vem as dificuldades, mais ficamos fervorosos no Senhor. Aleluia! Por isso, se você estiver passando por uma dificuldade, se você estiver passando por uma tribulação, por algo que está talvez abatendo o teu ser, entenda isso nessa noite. Esta tribulação, essa dificuldade não é para te jogar por terra, é para te levantar e te fazer forte em Deus. Deus não quer que nenhum dos seus se perca.
Ele quer que todos estejam próximo dele. E as dificuldades que vêm é uma das ferramentas usadas por Deus para poder atrair o seu povo para perto dele, para poder atrair o seu povo para a presença dele. Por isso Paulo falou: alegrai-vos nas tribulações, alegrai-vos quando passardes por várias tribulações, estejais alegres no Senhor. Louvado é o nome de Jesus para sempre. Quando eles entenderam isso, ouvindo a mensagem de Paulo, queridos, eles começaram a entender também acerca de Cristo, o trabalhar de Cristo. As dificuldades que vinham, não vinham e os abatia, apesar de o seu corpo físico sentirem, mas a sua alma estava regozijada, a sua alma estava fortalecida. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Precisamos seguir então este exemplo de que quando alguém cair, precisamos estar prontos para levantar aquele que está caído. Quando vermos alguém fraco, precisamos estar prontos para levantar, ou para animar, ou para dar forças àquele que estão fraco. Não sejamos negligentes. Aquilo que Deus faz por você, você precisa fazer pelo próximo. Aquilo que Deus deu para você, você precisa estar aberto para dar para o próximo. Deus nunca quis, e por isso ele fala, e Paulo cita muito isso nessa carta então ainda mais, que nós não devemos estar presos às coisas desse mundo, nós não devemos estar presos às coisas terrenas deste mundo. Temos a facilidade, querido, de nos apegar às coisas dessa terra, temos a facilidade de nos apegar aos bens dessa terra, mas a palavra de Paulo para a igreja de Corinto foi e serve para nós: não vos apegueis a nada neste mundo, não vos apegueis a coisas materiais, porque vocês não são deste mundo. Aqueles que se apegam nas coisas materiais estão dizendo: é meu, eu pertenço, eu sou daqui, aqui é meu lugar. Louvado é o nome de Jesus. Somos, amados e queridos irmãos, representantes de Deus na terra. Você é representante de Deus na terra. Você representa Deus na sua casa. Você representa Deus no seu bairro, na sua rua. Aí você fica falando: Deus, cadê o Senhor que não faz nada na minha casa? A minha casa está desse jeito. Deus está falando: eu quero usar você. Eu estou em você. É você que vai mostrar a minha glória, a minha presença, o meu poder. Deus quer fazer através de você, porque Ele está em você. Deus quer fazer com que as pessoas enxerguem Deus através de você, porque Deus, Ele é Espírito. E Jesus não pode ser visto pelos olhos humanos, pelos olhos naturais. Ninguém pode ver, mas as pessoas irão ver Jesus através de mim, através de você. Louvado é o nome do Senhor. Prazer nas tribulações. As tribulações que sobrevêm nas nossas vidas, elas não vêm para nos abater, elas vêm para nos fortalecer e nos colocar firme na promessa do Senhor. Você, temos uma promessa da parte de Deus, uma promessa que nós não podemos perder o foco, uma promessa que nós não podemos desviar os nossos olhares. Nós precisamos olhar para ela, porque as tribulações vêm, as dificuldades vêm, e se nós não manter o foco nesta promessa que Cristo, que o Filho do Deus vivo fez, nos deu, nós iremos desviar, nós iremos padecer. Paulo estava dizendo: quando as tribulações se multiplicarem sobre vós, lembrai do corpo limitado e frágil que tens. Quando as dificuldades vier, quando sentires dor neste corpo, olhe para ele e diz: é um corpo frágil, é um corpo fraco, é um corpo limitado.
E ao mesmo tempo que analisar este corpo limitado, lembrai da promessa de Jesus. Qual é a promessa de Jesus? De um corpo novo, de um corpo glorificado, de um corpo regenerado, de um corpo forte, um corpo que não sente dor, um corpo que não é fraco, mas é um corpo forte, cheio de glória. Agora eu estou aqui sentindo dor, mas glória seja dado o nome do Senhor, porque em breve estarei em um corpo glorificado. Paulo estava tentando passar isso para a igreja. Não fique aí preocupados. Olhe para a promessa do Senhor Jesus. Por enquanto vocês estão nesta matéria, por enquanto vocês estão aí nesta tenda, mas em breve, porque a promessa do Senhor sobre mim e sobre você é que nós estaremos em um grande palácio. Agora vocês vivem nesta tenda, neste corpo, mas a promessa de Jesus é de uma glória sobrenatural. E sabe o que acontece, igreja do Senhor, Filadélfia, representante de muitas outras, é que nós não estamos focados na promessa de Jesus. Quando é uma promessa que traz glória para essa terra, nós lembramos com facilidade. Mas quando é uma promessa eterna, nós fazemos pouco caso. E eu sinto Paulo no meu espírito tentando passar essa mensagem, porque Paulo não estava dizendo palavras vazias. Paulo não estava usando apenas uma teologia vazia. Paulo estava trazendo uma verdade que ele cria. Paulo estava trazendo uma certeza que estava dentro do seu ser. Paulo conseguia enxergar brevemente Jesus chegando. Paulo conseguia enxergar brevemente, dando a ele, vestindo a ele com uma veste nova. Paulo conseguia ver isso. E quanto mais vinham as tribulações, e quanto mais vinham as perseguições, mais Paulo se sentia próximo desta promessa. O que acontece hoje, igreja? Quando vem as tribulações, muitos estão dizendo, em vez de se sentir próximo de Deus, estão dizendo, Deus está distante de mim. Deus não está perto de mim. Você tem que entender que você está salvo em Cristo Jesus. E a promessa de Jesus é que Ele tem algo muito melhor e eterno para a sua vida. Então não vos apegueis a estas coisas dessa terra. Paulo estava dizendo, queridos e amados irmãos em Corinto, essa leve momentânea tribulação produz para nós um peso de glória. Meio que Paulo estava dizendo, ei, você que está passando por luta, ei, você que está passando por uma tribulação, coloque na balança. Essa tribulação que você está passando com a glória futura que está por vir, qual pesa mais? Qual vale mais a pena sustentar? Vocês vão ficar achando que essa tribulação é maior do que é passageira. É uma tribulação passageira, mas o que Ele oferece é algo eterno, é algo para sempre. É um peso de glória. Nada se compara ao que está por vir. Aleluia, há um peso de glória que aguarda você lá na frente, meu irmão. Você que está passando por uma dificuldade, talvez você está dizendo, não estou passando por nada, Edmilson, estou bem demais. Tem algo estranho aí, então. Tem algo estranho aí. Porque aqueles que estão em Cristo têm confronto todos os dias, principalmente com a própria carne. Se você está bem consigo mesmo, achando que está tudo bem, que não tem nada para confrontar, que não tem nada para guerrear, você ainda não está com os olhos abertos para a realidade. Nós precisamos guerrear sim, nós precisamos lutar sim. Há um eu que está dentro de mim, e tem um dentro de você que tenta combater sempre o espírito que está dentro de você tentando sobreviver. Há um Espírito de Deus que está dizendo, eu quero alimento, eu quero palavra, eu quero a presença de Deus, enquanto você está alimentando a sua carne, e ela fortalecendo, e o Espírito querendo alimento,
e você está dizendo, está tudo bem. Está tudo bem, queridos? Está tudo bem. Aquele que é crente em Cristo Jesus está sempre vivendo em confronto o tempo todo. Se anda na rua, tem confronto. Se está no trabalho, tem confronto. Dentro de casa, tem confronto. Porque a luz, ela entra, e aonde as trevas estão, ela tem que sair. A luz confronta as trevas, e as trevas não resistem ao poder da luz. Você é luz. Glória seja dado o nome do Senhor. Há um peso de glória que nos espera lá na frente. Então você precisa levantar a sua cabeça. Você precisa erguer os olhos e enxergar o que está diante de você. Você precisa olhar para o que está por vir, o que está preparado para você, e não ficar aí cabisbaixo, achando que Deus não quer nem saber mais nada de você. Deus está dizendo, eu tenho algo preparado para você, mas você só vai alcançar se você olhar para frente. Porque se você abaixar a cabeça, se você olhar para a circunstância, aí mesmo você vai ficar. Mas esse tipo de vida não é para qualquer pessoa. Eu estou pregando aqui para boa parte dos irmãos. Mas sei que a minoria acatará isso e entenderá isso. Dar glória a Deus na tribulação, sorrir quando tudo está mal, louvar, dar graças a Deus quando as coisas estão difíceis, quando as portas estão fechadas, louvar a Deus quando está faltando alimento no meu celeiro, louvar a Deus quando eu estou com o meu estômago aqui roncando e não tenho nada para pôr, louvar a Deus quando eu estou com uma enfermidade no corpo, louvar a Deus quando os médicos falam não tem jeito, louvar a Deus. Não é para qualquer um. Tem pessoas que não conseguem se concentrar na vida futura. Tem pessoas que só conseguem ficar aqui. Tem pessoas que só conseguem viver neste mundo. Tem pessoas que não conseguem viver na eternidade com Cristo. Porque nós estamos aqui, mas nós não vivemos mais para aqui, agora tudo é lá. É por isso que Paulo fala, não se pegue às coisas, não se pegue aos bens materiais, não se pegue a este carro, a esta moto, a esta casa, a esta terra que você tem, não se apegue a nada. Se alguém precisar de vida, se você vê alguém padecendo necessidade e você tem e não faz, meu Deus do céu, você não está em Cristo. Eu não estou em Cristo. Aleluia. Nós precisamos entender que o crente, ele não vive por aquilo que vê. Agora eu sou crente em Cristo Jesus. Agora eu não ando mais pelo que os meus olhos naturais se enxergam. Eu ando por aquilo que os meus olhos da fé enxergam. Eu não ando pelaquilo que eu vejo, mas eu ando pelaquilo que eu creio. E o que eu creio? Em uma promessa poderosa de Cristo para a minha vida. Eu creio nesta promessa, eu creio nesta palavra, eu vou andar por ela. Eu creio em Jesus Cristo, eu vou andar nele. Eu creio na pessoa do Espírito, nele eu vou andar. Mas aquele que não vive pelo que vê, está longe de Cristo. Temos a promessa de Deus que um dia estaremos em uma mansão. Hoje habitamos nessa tenda, esse corpo corruptível, frágil, cometido por muitas dores e muitos males. Um dia essa tenda vai se acabar. Um dia essa tenda vai se acabar. Um dia esse corpo vai padecer, vai morrer. Muito em breve, muito em breve. Agora existem muitos crentes, que se dizem crentes, que preferem viver esse muito breve do que uma eternidade na glória com Jesus.
uma eternidade na glória com Jesus. Para isso precisa se desligar, para isso precisa morrer para este mundo, para isso precisa entender que agora não vive mais você, que não vivo mais eu, mas agora é Cristo que vive na minha vida. Isso não precisa soar palavras vazias, é verdade, mas não é para todos. A minha oração é que todos que aqui estão me ouvindo sejam este que está em Cristo, seja este que entendeu o Evangelho, seja esse que entendeu o chamado, seja esse que entendeu a graça. Louvado o nome do Senhor. Que garantia é essa, Ednilson? De uma glória futura? Que garantia é essa de que Deus me chamou? Que garantia é essa que a graça foi manifesta? Ele colocou um selo em mim e você. Ele falou, a promessa é essa, eu tenho um corpo, eu tenho uma mansão para vocês. Para que vocês creiam que isso é verdade, toma o meu Espírito. Receba meu Espírito. Ele só vai voltar quando eu vim buscar vocês. A promessa dele está viva porque o Espírito está em nós. O selo do Espírito é a garantia desta promessa. Não são palavras vazias, é o Espírito que está em mim, que está em você, que está passeando no culto nessa noite, que está ouvindo a tua mente, que está sondando o teu coração, que está vendo se você está alimentando ou não dessa palavra, ou se você está ouvindo e dizendo, é só mais uma palavra. O Espírito Santo passeia no meio da igreja e conhece o teu coração, o teu pensamento. E Ele está pregando, Ele está falando, Ele está ministrando. Não é palavra de Ednilson, não é palavra apenas de um apóstolo chamado Paulo, mas é palavra de Jesus Cristo. É Jesus Cristo sendo manifesto. Paulo recebeu de Cristo e agora ele está dando. São verdades que libertam. Louvado o nome de Jesus. Se não é para todos, Ednilson, é para quem? Para aqueles que estão em Cristo. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Qual foi? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Aleluia. Esse estilo de vida é só para aquele que está em Cristo Jesus. Qual estilo? Esse estilo de que mesmo em meio às dificuldades, que mesmo em meio às tribulações, eu vou para a igreja louvar o nome de Jesus, porque eu sei que o meu Redentor vive e que em breve se levantará em meu favor. Tá difícil, mas eu vou glorificar o nome do Senhor. Cara, por que você não desiste? Ei, por que você não larga tudo? Não, porque eu sei que o meu Redentor vive, Ele está em mim. E esta carne, este corpo é passageiro, meu irmão. Fala isso para quem te confrontar. Este corpo que você está, você acha que vai durar para sempre? Enquanto você está nesse corpo achando que vai durar para sempre, eu quero te dizer, vai passar rapidinho. E qual é a garantia que você tem depois dessa vida? E qual é a garantia que você tem depois desse corpo? Eu não sei se você tem, mas eu tenho. A pessoa do Espírito Santo me garante que eu tenho um corpo glorioso aguardando por mim lá na frente. Eu tenho uma casa, uma mansão aguardando por mim lá na frente. O crente precisa viver isso. O crente precisa respirar isso. Aquele que está em Cristo não vive mais no passado, mas vive no presente. E qual é o presente? O presente é Jesus. O presente é Cristo. O presente é o Filho de Deus. Ele é o presente. Eu não vivo nas coisas passadas, eu vivo em Cristo. Eu estou em Cristo. As coisas que eram do passado não me interessam mais. Por que não me interessa mais? Porque eu não sou mais do passado. Ou seja, o meu corpo agora é um corpo novo. A minha vida agora é uma vida nova. Esse versículo é muito conhecido, porém poucos entendem.
E quando lê, acha lindo, reposta, mas não se alimenta e tem o entendimento que eu não posso mais viver uma vida passada. Eu não posso mais viver. Qual é a vida passada? É a vida de Adão. Quando Adão cai, ele peca e toda a raça humana está em pecado. Esta é a antiga, esta é a vida passada. Qual é a nova? Cristo é a nova. Então eu não vivo mais a natureza de Adão, eu vivo a natureza de Cristo. A natureza de Cristo reina no meu coração. Se você não vive na natureza de Cristo, você não está em Cristo. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Não vive mais com os desejos passados, não vive mais se apegado às coisas passadas. Essa natureza pecaminosa da nossa carne, ela precisa morrer, ela precisa ficar lá atrás, é da parte velha, é uma casa velha. Deus, ele não reformou as nossas vidas. Deus, ele não modificou as nossas vidas. Essa natureza não presta para Cristo. Essa natureza não presta para Cristo. Essa natureza precisa ser demolida, destruída, desfeita. Vai renascer uma nova casa, vai renascer um novo homem. Agora, o sentimento de Cristo. Os anseios são todos pertencentes a Cristo. A vontade é sempre de agradar a Cristo. Tudo que eu faço é para a glória de Cristo. Se eu me visto, é para a glória de Cristo. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que acham, não, eu preciso ser crente, eu preciso demonstrar ser crente. Então eu pego uma roupa aí que parenta ser um crente e veste. Não, vixe, vem fulano lá, ele precisa saber que eu sou crente, então vou andar como crente. Vixe, vem fulano lá, eu preciso falar como crente. Ei, você não precisa demonstrar nada para ninguém, você precisa agradar a Cristo somente. O crente que está em Cristo, ele faz tudo para Cristo, porque aquele que faz para o homem, faz enquanto o homem está vendo, porque no seu oculto é um podre, é um vazio, é uma pessoa, sabe, um sepulcro, bonito por fora, podre por dentro. Mas quando eu estou em Cristo, eu não me preocupo em demonstrar nada para as pessoas. A minha preocupação é demonstrar tudo para Ele. É agradar a Ele. A honra, a glória. Se eu me visto, se eu ando, se eu falo, se eu trabalho, se eu estou com minha casa, na minha família, na rua, tudo é para Ele. Tudo é para Ele. As pessoas vão olhar e vai falar, Jesus está ali. Porque não existe falsidade. A igreja ultimamente está muito aparente, está muito capa, está muito roupa, está muito algo visível aos olhos naturais. Mas Cristo é aquele que enxerga o espírito, Cristo é aquele que enxerga o coração, Cristo é aquele que vê o interior, aquele que despiu-se da sua glória. Quem foi esse? Jesus. Ele despiu-se da sua glória para nos vestir com a sua glória. Você entendeu o que ele fez? Quando ele deixou a sua glória, ele se despiu. O que é ser despido? Se deixar, tirar o manto, tirar a roupa de glória. Ele tirou para quê? Para nos vestir com esta roupa de glória. Essa roupa de glória está nos aguardando. Em breve essa matéria, esta roupa velha vai cair no chão e nós vamos estar pronto para ser revestido com uma roupa de glória. E quem não está em Cristo, a roupa vai cair do mesmo jeito e vai ficar nu. Vai chegar o dia que Cristo vai falar, venham todos. E aqueles que deixaram a sua veste, matéria cair, estão nus, vai chegar diante de Deus nus. Mas aqueles que estavam em Cristo e morreram com Ele, vão chegar com roupas gloriosas, roupas resplandecentes, porque assim como o Filho de Deus é, nós seremos um corpo glorioso, um corpo de glória. Palavra de Paulo. Aquele que morreu, Jesus Cristo, Ele morreu para nos dar vida. Ele sofreu para que nós pudéssemos ter esperança.
Agora, aquele que não está em Cristo, só pensa nas coisas da terra, não pensa nas coisas celestiais. Como é que está você? Você pensa nas coisas celestiais ou nas coisas da terra? É fácil saber se você está em Cristo ou não. Se você pensa nas coisas do céu, você está em Cristo. Se você só pensa nas coisas da terra, você não está em Cristo. Você apenas crê. Sabe aquele que é um credo que crê apenas numa matéria, crê no gesso? Tem muito crente que está do mesmo jeito, apenas crer, mas não está. Porque quem está tem uma mudança de vida. Deus não quer que apenas você creia, Deus quer que você esteja nele. Deus quer que a sua vida seja transformada pelo poder dele. Deus quer que as pessoas olhem para você e não enxerguem você, enxerguem ele na minha e na sua vida. Louvado é o nome do Senhor. O prazer dele, daquele que está em Cristo, é sempre agradar a Cristo. Estou fechando já, queridos. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Ninguém pode ser uma nova criatura se não estiver em Cristo. Não, eu vou ser uma nova criatura, Edmilson. Você precisa estar em Cristo. Primeiro em Cristo. Por quê? Porque é Ele que vai nos fazer uma nova criatura. Não somos nós. Não somos nós. Tem muita gente tentando mudar a si mesmo. Você não vai conseguir mudar a si mesmo. Você não vai conseguir mudar a sua natureza. Ah, Edmilson, eu tenho tentado tanto, mas parece que isso é difícil, porque você está tentando. Você precisa encontrar Cristo e estar em Cristo. E Cristo vai fazer a mudança na sua vida. É Ele que vai fazer de você uma nova criatura. Louvado é o nome do Senhor. Porque a transformação não é uma obra humana, a transformação é uma obra divina. Só Jesus pode mudar a vida de um homem ou de uma mulher. Só Jesus tem o poder de fazer nova ou novo, de novo. Só Jesus. Só Jesus pode mudar a minha e a tua vida. Mas para isso acontecer, precisamos nós estar nele, somente nele. Cristo, querido, não apenas acreditar, estar nele. Quem está nele tem mudança de vida. Quem não está nele vive do mesmo jeito. Crê, mas fica do mesmo jeito, a mesma natureza. E concluindo. A graça de Jesus te alcançou, para você alcançar outras pessoas também. Não vive aí achando que a graça foi manifesta apenas para você. Você precisa espalhar. O amor dele te alcançou, ame as pessoas. Ele te ajudou a levantar, ajude você a levantar as outras pessoas. Ele te salvou, faz o possível para poder correr atrás daqueles que estão perdidos. O que Ele fez por mim, eu preciso estar pronto para fazer pelos outros também. Ele te ajuda, ajude os outros. Ele deixou a sua glória por amor a você. Desprenda das coisas. Desprenda das coisas por amor a Ele. Cristo quer fazer muita coisa através de mim e de você, mas precisamos estar nele. Alegrai no Senhor quando passardes por várias tribulações, sempre lembrando do corpo glorioso que está preparado para mim e para você. Tem um corpo glorioso que está lá. Olhe para ele. Quando vier a dificuldade, as lutas, a enfermidade, aquilo que o corpo sente dor, lembre, matéria física, mas a promessa de Cristo é que eu terei um novo corpo e você vai começar a glorificar o nome de Jesus Cristo. Não basta ser crente, tem que nascer de novo, tem que morrer para o mundo, tem que estar em Cristo Jesus, porque só nele temos a garantia de vida eterna. Ser crente é modinha por aí, não basta ser crente, tem que estar em Cristo, entender o chamado de Cristo. Espero que você seja um destes que entende a mensagem de Cristo e não muitos daqueles que falam, que joga no esquecimento. Amém? Essa é a palavra de Cristo para mim e para a sua vida nessa noite. Quero agradecer a Deus primeiramente pela oportunidade me dada e a cada um dos irmãos que com oração orei para que viesse nessa noite. Que Deus abençoe cada um de vocês. Sejam crentes em Cristo Jesus. A linguagem de Paulo é crente, não é aquele que crê. Crente é aquele que está em Cristo. Crente é aquele que está em Cristo. Se está em Cristo, é crente no Senhor. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade e que as palmas louvam o nome de Cristo nessa noite.